meus amores! E aí, como estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? Sempre as mesmas orientações, as mesmas perguntas. E a tia espera que sejam sempre positivas, tá? Vamos para a nossa aula de história hoje. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, vamos fazer o que nós temos costume de fazer sempre. A memória da aula passada, tá? Lembra que a aula passada de história começou com a tia dançando uma música carnavalesca, uma marchinha, que se chamava O Abre Alas? Muito bem. Essa canção foi composta por Chiquinha Gonzaga, né? Naquele período, a mulher não tinha direito de se pronunciar, de dar sua opinião, né? De se manifestar, porque era um período que a sociedade era muito machista, né? Os homens demonstravam assim um poder, uma superioridade muito grande com relação à mulher. E aí Chiquinha Gonzaga ficou famosa pela sua composição, né, dessa marchinha carnavalesca, ou Abre Alas. Ela foi uma das ativistas, né, que lutou pela abolição dos escravos naquele período, certo? E com isso se tornou um ícone dentro da história. Hoje a gente vai estudar sobre história e memória em cidades do Brasil, lá na página 52. Vamos abrir o nosso livro de história para a gente poder acompanhar a aula através da leitura, tá certo? Sobre o nosso assunto de hoje. Vamos lá. História e memória em cidades do Brasil. Monumentos, edifícios, ruas e praças guardam a memória do lugar onde estão. Por todo o Brasil, há monumentos erguidos em homenagem a um personagem ou episódio da nossa história, tá? Na época em que esses monumentos foram erguidos, considerou-se que essas pessoas ou episódios eram dignos de respeito e admiração. Vamos conhecer algum deles, pessoal? Nós temos aí o Monumento a Luiz da Gama, lá em Salvador, na Bahia, tá? Nós temos aí o busto. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores sobre bustos, estátuas e obeliscos? Não foi isso que nós falamos? Pronto. Luiz Gama era filho da negra Nagô, Luísa Maim, e de um homem de origem portuguesa. Lembra que nas aulas passadas nós falamos sobre o tal descobrimento do Brasil, né? Que de descobrimento não teve nada, que nós sabemos que isso não aconteceu, porque o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, por conta lá do período das grandes navegações, quando os portugueses desbravavam aí o mundo à procura de continentes novos, né? Terras novas, para poder se tornarem donos, né? Então, a tia já falou para vocês que o Brasil é um país muito junto e misturado. Por quê? Aqui já habitavam indígenas, né? Os índios, e aí vieram holandeses, vieram portugueses, né? Vieram inúmeros brancos, né? Como se dizia, para chegar aqui no Brasil e se tornarem donos, né? O que eles acabaram realmente fazendo foi isso. E aí, como a nossa etnia é muito misturada por conta desse período da colonização, das grandes nações, né? Então, por isso que o nosso livro vem falando negra Nagô, Luísa Maim e de um homem de origem portuguesa. Quando tinha apenas 7 anos, ficou sem sua mãe. Ela foi expulsa da Bahia por ter participado de uma revolta contra a escravidão. Então, a escravidão foi um período muito cruel, principalmente para os negros, né? Onde eles foram escravizados. Mas hoje ainda acontece, em alguns lugares ainda existem, né? Infelizmente, essa situação da escravidão. Então, um negro que se rebelava contra a sociedade branca, né, os ricos, donos de terras e tudo, se ele se posicionasse assim, eu vou lutar pelos meus direitos, eu não vou mais obedecer o meu senhor, né? Aí o que acontecia? Eles eram punidos. Então ela foi expulsa, né? E esse garoto ficou órfão de mãe aos 7 anos, porque ela foi embora, né? Foi mandada embora e ele ficou só. Vamos lá. Aos 10 anos de idade, Luiz foi vendido como escravo pelo próprio pai. 10 anos.
O pai vendeu o filho. Mesmo tendo passado por muitas decepções, não reagiu com violência. Usou sua inteligência, persistência e coragem, né, para combater pela libertação dos escravos, tá? E nos tribunais de justiça conseguiu a liberdade para mais de 1.000 escravos. Além disso, foi poeta e jornalista. Olha só, um momento difícil da vida do Luiz, perdeu a mãe, né? Porque a mãe foi expulsa porque lutava pelo direito, pela igualdade racial. Foi vendido pelo pai, né? Para ser escravizado. E aí ele não foi retribuir com ofensa, gente. Foi o que ele fez, cresceu e aí se tornou um marco dentro da história, porque lutou e conseguiu libertar uma quantidade grande de escravos, tá? Luiz Gama morreu com apenas 52 anos de idade. O seu enterro no cemitério da Consolação em São Paulo reuniu milhares de pessoas numa grande manifestação de protesto contra a escravidão. Os versos a seguir em homenagem a Luiz Gama são de um cordel escrito por Inamar Coelho. Vamos ler. O baiano Luiz Gama, ex-escravo combativo, poeta e militante, escritor comprometido, advogado radical, brasileiro imortal, embora desconhecido. É preciso que a escola reconheça seu valor, apresente sua obra, discuta o seu labor, vida de superação, de ativa produção, digna de nosso louvor. Agradeço a você, que o que digo quis ouvir, que conheceu o poeta, que conseguiu reagir, recusando a escravidão, do negro foi bastião, só podemos aplaudir. Beijos e até a próxima!